Olha só, eu trabalho com pessoas, eu trabalho com aglomeração, né? Você imagina logo no começo o que que aconteceu? No começo, então, foi cancelado constelação minha, uma atrás da outra, foi cancelado cursos que eu estava para dar, constelações no domingo e mais as constelações que eu tinha, a individual, também foram canceladas porque as pessoas começaram a ficar com medo. E aí o que acontece? Eu me vi assim, ó. Cortou tudo, parou tudo. Acho que igual todo mundo, acho que a maioria se sentiu assim, quando parou tudo, né? E aí, quando parou tudo, veio aquele medo. Eu falei, e agora? Eu pensei, eu falei, nossa, e agora? O que que eu vou fazer, sabe? Então, me bateu aquele medo, aquela sensação de impotência, aquela sensação de tenho 3 filhos para criar, acabei de me mudar de casa. Eu acho que vocês estão percebendo, né? Muita gente se sentiu assim como eu me senti, né? E, gente, foi um instante, foi um dia, uma noite, no dia seguinte eu pensei, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa, não para os outros, mas para mim principalmente. E aí eu acabei parando assim e falando assim, tá, e agora? Olha só, gente, eu sei, todo mundo deve estar pensando, meu Deus, mas a Ana, né, a Ana que fez, ela pensa diferente, ou ela tem uma vida, uma estrutura diferente. Não, gente, não é isso. Eu simplesmente pensei o contrário. Eu acho que quando a gente vai junto com a manada, junto com todo mundo, a gente não para olhar, sabe? Então, assim, muitas pessoas só vão, olha, vê aquilo ali acontecendo, vê aquilo ali chegando e vão, e sai correndo, e sai fazendo, sabe? Pensa um pouco, sabe? Foi o que eu fiz. Parei, refleti, falei, tá, e agora? E agora um monte de gente já tinha me perguntado, Ana, você faz constelação online? Ana, você faz constelação online? Gente, eu não fazia constelação online, isso era um medo meu, não era um medo. Eu vou ser bem sincera, eu, talvez como muitos de vocês, estava na minha zona de conforto, que a minha zona de conforto é ter a pessoa presencialmente ali, a minha zona de conforto é sentir, tratar com a pessoa ali, eu gosto, sabe? Talvez até um pouco de centralização, a centralizadora, né? E aí, tá, eu falei assim, eu não faço, mas eu posso aprender a fazer, sabe? Eu não faço, então... No mesmo dia, entrei, fui nos livros, né? Comecei a buscar, comecei a procurar o que eu posso fazer diferente. Eu já tinha feito um curso de constelação online, eu já tinha lido sobre constelação. E aí eu falei, ok, vou fazer. E foi aí que eu comecei a fazer comecei a fazer 2, divulguei ali entre alguns. Uma super amiga, não sei se ela tá agora na live, falou, Ana, faça, você sabe. Nossa, isso para mim foi essencial. Gente, uma amiga como essa, de verdade, ela olhou para mim e falou, Ana, você tem capacidade de fazer constelação em qualquer lugar, você faz. E eu falei, caramba, meu, se ela confia tanto em mim assim, então eu vou fazer, né? E aí eu comecei a fazer. E, gente, quando eu divulguei no Insta que eu tava fazendo, o que eu posso fazer para quem tá em casa? O que eu posso fazer 50% do valor, sabe? O que eu posso fazer é diminuir talvez meu valor. Foi o que eu fiz e eu juro pra vocês, eu tô trabalhando mais do que antes. Sair da minha zona de conforto não é fácil e eu tô realmente trabalhando muito mais. Então eu venho pra cá pro escritório, chamei a Andréia, vem aqui, vamos conversar, vamos botar esse negócio pra rodar. E aí, eu e a André estruturamos isso. E tem mais, né, gente? Eu tava na zona de conforto, eu tinha muita dificuldade com a internet, tá? Então, não é fácil pra mim, eu e a internet, a gente meio não se conversa direito, a gente meio que briga, mas a Andréia tá aqui pra me ajudar nessa parte. E aí eu tô assim, ó, eu tive que mudar muitas coisas, me reinventar e tô me divertindo, sabe? Foi muito bom pra mim. Então eu acredito que eu consigo compartilhar isso com você e fazer você mudar também a sua forma de pensar. Na verdade, mudar o seu olhar, sabe? O mundo é dual, nós somos dual, tudo é dois, é certo, errado, é bom, mal, preto, branco. Então, para que lado você quer olhar? Sabe, você pode sim olhar para o lado do medo, pode olhar para o lado da escassez, mas você pode olhar para o lado da mudança, o lado da prosperidade. Então, eu tô falando para você, eu nunca fiz tanta constelação num dia
como eu estou fazendo agora. Eu tenho agenda agora para a semana que vem de constelação. Enfim, vamos lá. Eu quero ajudar você naquilo que é importante para você. E aí eu separei um tema, primeiramente, né? Eu falei assim, vamos falar sobre prosperidade financeira. Mas antes disso, vamos falar um pouquinho sobre essa pandemia que está acontecendo? Eu já tinha esse olhar, está acontecendo algo espiritual. Olha só, poucas vezes a gente reconhece algo espiritual acontecendo, consciências. Os meus alunos já conhecem, então a gente fala logo no começo sobre as 3 consciências: consciência pessoal, consciência coletiva e a terceira consciência, a consciência espiritual. Então, rapidamente, tá? A consciência pessoal é aquela que define certo, errado, bom e mal, pode e não pode, isso é bom, isso é ruim. A consciência coletiva é algo que é definido por um coletivo, por exemplo, a cultura, o meu sistema, o que acontece, como eu me sinto culpada quando eu estou junto fazendo algo que condiz com o meu sistema, e quando eu não estou fazendo eu me sinto culpada, e nada pode ser excluído porque tudo vai voltar, que tudo vai voltar. Essa é a consciência coletiva. Consciência espiritual. Para eu ser bem exata sobre consciência espiritual, peguei aqui, falei, não, aqui tem um livro do Bert que eu adoro, meu livro de cabeceira. Aqui, ó, O Amor do Espírito, do Bert Hellinger. E aqui, olha que interessante que ele fala sobre a consciência espiritual. Eu achei legal ler, tá, gente? Tá aqui, ó, quem tem esse livro em casa, na página 58 desse livro, ele fala assim, ó, a consciência espiritual reage a quê? Aí ele diz, ela responde a um movimento do espírito. Este espírito que move tudo, exatamente que se move, esse espírito, ele se move de forma criativa. Tudo está submetido a esse movimento, não importando se nós queremos ou não. Quer dizer, a gente não tem nada que a gente possa fazer sobre um movimento espiritual, uma consciência espiritual. Então ele diz assim, a pergunta é apenas se nós estamos em sintonia com esse movimento, se nós estamos de boa vontade e nós permanecemos em sintonia de maneira sábia junto com esse movimento, né? Quer dizer, se somente nos movimentamos, pensamos, sentimos e agimos até o ponto que percebemos que estamos sendo conduzidos, levados e movimentados por ele. Quer dizer, se eu estou fluindo nesse movimento do espírito. E ele diz aqui embaixo, o que acontece conosco se nós estamos em movimento, no mesmo movimento? E o que acontece conosco se nós rejeitamos esse movimento? Então ele diz assim, ó, quando experimentamos estar em sintonia com esse movimento do espírito, nós nos sentimos bem, sobretudo nos sentimos calmos e sem preocupações. Nós sabemos do nosso próximo passo e ele diz mais, e temos força para dá-lo. Quer dizer que não é fácil dar o próximo passo, mas eu em sintonia com esse próximo passo, eu consigo saber que eu tenho um passo a dar, né? Agora, e a reação? Aqui também sabemos imediatamente se estamos em sintonia. A boa consciência, a entrega ciente a um movimento espiritual. Então, quer dizer que quando eu estou em sintonia, eu me sinto bem. Então, como é que experimentamos uma má consciência? Nós sentimos com inquietação, como um bloqueio espiritual, não nos conhecemos mais, não sabemos o que podemos fazer e nos sentimos sem força. Tem alguém indo contra a consciência espiritual? Tem alguém olhando para esse vírus e se sentindo enfraquecido? Está se sentindo agora com fraqueza? Está se sentindo sem criatividade? Está se sentindo bloqueado porque você está indo contra algo muito grande, né? E aqui ele diz assim, ó, quando nos desviamos do amor do Espírito, por exemplo, quando excluímos alguém de nossa dedicação, de nossa benevolência, nesse momento perdemos a sintonia com o movimento do Espírito. Eu dei uma resumida aqui na consciência espiritual, mas resumindo, gente,
Quando eu estou a favor do fluxo, eu sinto calma. Por que eu sinto calma? Porque eu sei que depois dessa pandemia nada vai voltar ao normal. Então, se eu não me reinventar agora, eu vou ter que me reinventar depois. Se eu não agir agora, eu vou ter que agir depois. Então, que eu faça agora, que eu vá junto com o fluxo, entende? Então, isso é nadar junto com a consciência espiritual, porque eu não posso ir contra. Agora eu vou dizer algo sobre... quando eu estou indo contra isso, como eu percebo que as pessoas têm um padrão? Então, eu sempre falo nos meus cursos, você é um padrão. Eu sei o que você faz aqui dentro do curso, você faz fora do curso, porque a gente age dessa forma. Então, as pessoas que estão muito acostumadas e contra o sistema dela, o sistema familiar, elas também estão acostumadas a ir contra tudo, a ir contra... o governo, aí contra as decisões do governo, aí contra as decisões da empresa. Então é uma pessoa que flui contra, percebe isso? Agora, quando eu nado junto com a maré, eu vou no sentido que eu vou junto com tudo, sabe? Só que aí eu tenho que saber nadar. E para saber nadar, eu tenho que entender as regras do jogo. E se eu não entender as regras do jogo, talvez eu nade de uma forma... tentando sobreviver, sabe? É isso que eu penso, sabe? Então, assim, ó, quando a gente tem autoconhecimento, eu trabalho muito com autoconhecimento, eu falo pra toda pessoa, gente, você conhece as regras do seu jogo, você sabe o que é bom pra você, o que é ruim pra você. Então, quando eu peço pra pessoa ter mais autoconhecimento, ela sabe as regras do jogo, ela sabe até onde ela pode ir, o que ela pode fazer. Nas perguntas que eu recebi, o que eu percebi é que existe muito medo mesmo, e medo sobre o financeiro. E aí eu falei assim, nossa, que interessante, né? Então, elas estão indo contra esse sistema, contra essa pandemia, que é uma consciência espiritual. Então, elas estão com medo, que foi o que o Bert colocou aqui no livro, né? E aí, então, eu peguei um texto que fala sobre o medo aqui, e é um livro que eu tenho um estudo com umas amigas, eu estudo esse livro, Pense em Riqueza, adoro esse estudo. É como eu falo, eu gosto muito de falar sobre prosperidade financeira, e automaticamente eu acho que conforme eu aprendo as regras do jogo, o jogo acontece para mim, né? E aí nesse livro aqui ele diz assim, ó, os 6 medos básicos, tá? Também vou dar uma resumidinha aqui para não ficar chato, mas ele diz que os 6 maiores medos são medo da pobreza, medo da crítica, medo da doença, medo de perder o amor de alguém, medo da velhice e medo da morte. Então ele diz que esses são os maiores medos. Gente, o livro, a primeira edição, escrito em 1937, Napoleão Hill, hein? Todos os outros medos são de menor importância e normalmente podem ser agrupados sobre um desses principais, como uma maldição. A prevalência de um desses medos ocorre em ciclos por quase 6 anos. Enquanto a depressão se alastrava, nós afundávamos no medo da pobreza. Durante a Grande Guerra, estávamos no ciclo do medo da morte. Logo após a guerra, estávamos no ciclo do medo da doença. Como provaram as epidemias que se espalharam mundo afora. Como agora, né, gente? E aí ele diz assim, ó, medos não são nada mais, nada menos do que estados de espírito. E estados de espírito podem ser controlados e dirigidos. Como todo mundo sabe, os médicos estão menos sujeitos a serem acometidos por uma doença do que as pessoas comuns, pelo simples fato de os médicos não terem medos delas. Médicos sem medo ou hesitação têm contato físico com centenas de pessoas diariamente que sofrem de doenças contagiosas, na época como a varíola. E nem por isso são infectados. A imunidade que eles têm frente às doenças decorre largamente, senão exclusivamente da absoluta falta de medo. E é o que acontece com os nossos médicos agora, né? Porque muitos estão trabalhando. As pessoas não criam nada que não sejam capazes de conceber primeiro por um impulso do pensamento. A este conceito segue outro, de ainda maior importância. Os impulsos do pensamento das pessoas começam a se traduzir imediatamente em equivalentes físicos, independente desses pensamentos serem voluntários ou não. Os impulsos de pensamentos que são captados do éter
como que por acaso pensamentos soltos por outras pessoas podem determinar o nosso destino financeiro, profissional ou social de alguém, tanto quanto aqueles que a pessoa cria sem querer. Olha que interessante, gente. No livro Pense e Enriqueça, então, ele fala dos medos, ele diz que os medos vêm do nosso pensamento e que se a gente não cuidar, se a gente não mudar, esse medo parte para o físico. E aí sim, né? Eu gosto muito de citar a Bíblia, meus alunos já sabem, né? Eu não sou de nenhuma religião específica, mas gosto muito da Bíblia. E aí eu gosto da passagem de Jó que diz o seguinte: o mal que eu temia me sobreveio, disse Jó. Por quê? Porque eu penso tanto, eu coloco tanto isso na minha cabeça que não tem como aquilo não acontecer. Então, quanto mais medo eu tenho de uma situação, mais eu estou atraindo aquela situação, né? E a gente percebe isso, inclusive, nas constelações familiares, né? O quanto de medo vem do meu sistema, de algo que aconteceu no meu sistema, e aí eu numa constelação eu percebo que são memórias do que já aconteceu. Então a gente age conforme essas memórias. Por quê? Porque eu não tenho consciência de algo que eu realmente penso, algo que realmente eu acredito, né? Então, aqui fala sobre o medo e eu tenho algumas perguntas. E a Andréia tá aqui, ela vai ler algumas perguntas que o pessoal fez, a gente selecionou algumas. Gente, se vocês quiserem colocar pergunta aqui, fica bem à vontade. Se eu não responder agora essa pergunta, se surgir a pergunta, depois eu respondo no direct, mas eu gosto muito de responder perguntas. Esse é meu grande desafio, tá bom? Vamos lá, André, então, qual pergunta que a gente selecionou, que ficou aqui no medo, né? Fala da surpresinha, tem gente que não estava aí no início, né? Então só a André tá falando aqui que no final nós vamos fazer um exercício muito, muito legal sobre consciência, memórias de escassez dentro do meu sistema e nós vamos ressignificar essas memórias. Vai ser bem legal o exercício que a gente vai fazer no final dessa live, tá bom? Vamos lá, Déia, qual a pergunta? A maioria das perguntas é referente ao medo, de como eu enfrento o medo da escassez nesse período, se eu vou conseguir honrar todas as minhas contas. Percebe que uma pergunta atrás da outra, se eu vou conseguir honrar minhas contas, como eu vou passar pela escassez nesse período. Depende de quanto tempo vai durar essa quarentena, a pessoa não vai conseguir se manter financeiramente, porque não tem uma reserva. E aí, então vamos lá, gente. Vamos responder então essas do medo, né? Que a pessoa diz assim, olha, eu estou com muito medo. Primeiramente, quando fala aqui no livro, né, que a gente segue muito o éter, eu não sei se vocês sabem o que é éter, mas éter é um campo, hoje chamado de campo amorfa. O campo amorfa significa, que é o campo morfogenético que a gente também usa, é que entre eu e você aí, entre eu e esse celular, entre eu e essa mesa, há uma energia que a gente não vê. Então, não existe vácuo entre a gente, não existe vácuo entre eu e a Andréia aqui. Existe um campo amorfa, antigamente chamado como éter. Então, quando as pessoas soltam mensagens, colocam aqui, olha a pandemia assim, olha isso tá acontecendo assim, o que que eu ajo conforme essa energia, eu não coloco outra energia no meu campo, e aí se eu não estou fluindo em outra energia, eu estou fluindo na energia que está nesse campo éter, que é a energia colocada por outras pessoas. Então o que que acontece? Eu vou dizer uma coisa para você, se você continuar na televisão, se você continuar em grupos, assistindo, vendo coisas ruins, é o que vai acontecer com você, porque rapidamente a sua cabeça age de efeito manada, sabe? Tá acontecendo com todo mundo, tá indo com todo mundo. Gente, eu não tô vendo porque eu não tô com tempo para ver isso, de verdade. Então, a minha cabeça, ela tá circulando em outro sistema, ela tá pensando de outra forma. Como eu posso ajudar? Como eu posso ajudar? Qual é o medo das pessoas que estão em casa? De que forma que eu ajudo alguém que tá em casa? E eu não tô pensando automaticamente, olha que interessante, como eu posso ajudar, como eu posso colaborar com as pessoas e automaticamente o dinheiro flui para mim. Automaticamente o dinheiro vem como uma resposta de você pode me ajudar dessa forma, entende? Então assim, não deixa a sua cabeça pensar ou vibrar no medo, nas coisas que as pessoas estão colocando, gente. Sabe por quê? Se você não é médico, se você não pode ajudar essa pessoa dessa forma, então de que forma você consegue ajudar nesse momento? Porque nós vamos ter que nos reinventar, eu já falei isso,
Nós vamos ter que procurar uma forma nova de criar as coisas. E você acha que quando a pandemia acabar, quando tudo voltar, você acha que vai voltar tudo normal? Nunca. Jamais a gente volta depois de uma crise como era antes. Põe isso na sua cabeça. Então, se é para mudar, ou você resolve mudar agora e resolve ajudar pessoas da forma que você consegue, ou depois você não vai conseguir. Ou depois vai ser muito mais difícil você mudar tudo isso, né? Tem algumas perguntas também, Andréia, sobre... Como sair do padrão de desorganização financeira? Como eu posso sair do padrão de desorganização financeira? Tem a outra lá da montanha-russa, como era? Que é quase a mesma. É que a pessoa não consegue sair da montanha-russa, tá bem? Tá bom, tá ruim? Hora tá bom de dinheiro, hora tá ruim de dinheiro, hora tá bom de dinheiro. Então vamos lá, vamos falar desse padrão infantil. Então eu vejo muito nas constelações, né? Até as constelações que eu compartilhei aqui online, que tá mó barato. Eu tô amando fazer esses vídeos, gente. É muito legal fazer esses vídeos pra vocês, né? Acho que vocês estão gostando também. Compartilha aqui comigo. Mas olha só. Esse padrão infantil é como se a gente acredita que ter dinheiro, fluir no dinheiro é pra gente grande. Então a gente trata o dinheiro como dinheiro de doce, sabe? A gente ganha o dinheiro, gasta o dinheiro de forma inconsequente, há uma desorganização nas nossas finanças, a gente não se organiza. Por exemplo, agora, né? Quem consegue se manter 1 ano sem trabalhar? Quem consegue se manter 6 meses sem trabalhar? Então, quantos de vocês pararam e pensaram, pô, eu gastei esse dinheiro, eu deveria ter guardado esse dinheiro, eu deveria ter investido em X lugar, deveria ter feito isso. Então, não adianta a gente viver com o deveria, adianta a gente aprender com os erros, entende? Tudo aquilo que acontece pra mim, que não é tão legal, eu tenho que aprender e ressignificar, fazer de uma forma diferente. Como que eu posso fazer nesse momento para ajudar o maior número de pessoas? O que eu posso fazer nesse momento para agregar mais valor, certo? E aí, então, essas pessoas que estão na montanha-russa do dinheiro, essas pessoas que estão desorganizadas com o dinheiro, você simplesmente está num padrão infantil. Então, eu acho que agora é o melhor momento para a gente crescer. De verdade, com esse tempo que a gente para reter esse tempo conosco, pra gente, o que acontece? Dá tempo da gente estudar, cursos online, muitos cursos online, gente, livros, eu já compartilhei alguns livros, livros em PDF, livros, sabe, a gente nem pagar para crescer, para se auto-instruir, né, autoconhecimento, a gente está tendo de graça isso, fora o que eles liberaram, a Amazon liberou vários livros, então assim, ó, só não estuda quem realmente não quer, só não muda quem não quer, gente. E aí tem mais perguntinhas, né, Déia? Muitas vezes, quando estou prestes a melhorar o financeiro e ajustar a vida, acontece algo que eu fico estagnada. Então, se eu tô para mudar o financeiro e acontece algo, eu fico estagnado, toda vez acontece isso comigo, é por quê? É porque eu tenho insegurança. Agora, vamos lá, gente, vamos pensar, eu gosto muito, eu gosto muito de falar da árvore, né? Por quê? Porque as pessoas que estão, que não tomam pai e mãe, elas sentem muita insegurança, elas são pessoas muito inseguras, né? Então, o que acontece? É como se fosse uma árvore com raiz superficial. Sabe, raiz superficial é não tomar a força que vem de baixo, é não tomar a força da raiz que vai lá profundamente. Então, se der um ventinho, essa árvore, ela cai. Essa árvore não resiste se as raízes dela não estão bem firmes. E nossas raízes vêm do nosso sistema familiar. Então, para uma pessoa se sentir segura, para uma pessoa estar bem, né, convicta, com atitudes, que a atitude é pai, segura e segurança é a mãe, ela precisa aprofundar um pouquinho mais as suas raízes, né? Então, essa árvore, ou a gente, quando a gente aprofunda as nossas raízes, a gente perante algo que acontece, a gente tem força, a gente tem energia. Então, é essa pessoa que diz assim, aí eu paro tudo. Por que ela para tudo? Porque o negócio ficou grande, porque o negócio agora ficou valendo de verdade. Então, ela não tem a força que vem do sistema dela, ela não tem a força que vem do pai e da mãe dela. E se você fizer um simples exercício agora, nesse momento, um simples exercício
de fechar os olhos e colocar os seus pais atrás de você e fala uma frase, qualquer frase, imagina uma pessoa na sua frente, fala uma frase de algo que você tem que resolver, sem os pais atrás, coloca os pais e fala a mesma frase, depois você me diz qual o resultado disso. É muito simples, quando eu tomo essa força que vem dos meus pais, eu não tenho medo, eu tenho atitude, atitude é pai. Sabe? Se eu tô em conformidade, se eu tô em ressonância com meu pai, se eu tomo a vida que vem do meu pai, eu tenho ação, atitude. Se eu tomo a vida que vem da minha mãe, se eu agradeço essa vida, eu tenho força, eu tenho segurança, criatividade vem da mãe. E tem aqui mais, né? O sucesso financeiro, eu sempre digo nos cursos, ele vem muito da mãe. Tá? Sucesso financeiro, o Bert tem a frase que todo mundo conhece, o sucesso tem a cara da sua mãe. Por quê, gente? O nosso primeiro sucesso na vida é o nascimento. Então, como você significa esse nascimento? Como você acredita que foi o nascimento? Se foi um nascimento bom, se foi um nascimento ruim, se foi um nascimento difícil, é assim você está significando sucesso na sua vida. Então vamos lá, gente. Quando eu olho para minha mãe e acredito que aquela mãe não é tão boa para mim, que aquele pai não foi bom o suficiente, o que eu estou fazendo? Eu estou negando. Eu estou negando a fonte de onde eu vim. Gente, qual o problema? Qual a dificuldade de vocês entenderem? Eu, Ana, sou 50% meu pai, 50% a minha mãe. Então, quando eu nego um lado meu, se eu digo meu pai foi isso, meu pai foi aquilo, ele não foi um pai bom para mim. Então, eu tô dizendo, Ana, metade de você não presta, metade de você não é boa. Quando eu digo a minha mãe não foi uma mãe suficiente, não me deu colo, não me deu carinho, não falou palavras queridas, então eu tô dizendo, Ana, a outra metade de você não presta, não é boa. Ok, o que eu faço então se eu não sou boa? Aí, depressão na certa, né? Então, primeiro indício de que eu estou desconectada com os meus pais é a depressão. Se eu tenho depressão, eu estou desconectada com o pai e estou desconectada com a mãe. Agora, Ana, vem a pergunta. Eu sei que você deve estar se perguntando, porque eu escuto muito essa pergunta, tá? Como eu faço para me conectar com a minha mãe? Baixa a cabeça, Santa! Baixa a cabeça, você é pequena, eles são grandes, gente, eles vieram antes, eles são grandes e você, perante os pais, não sabe nada da vida deles, sabe? Eles tiveram uma vida que você desconhece, sabe por quê? Porque você não era nascida. Então, baixa a cabeça, aceita os pais tal como eles são, que aí você consegue fluir na frequência e na força do seu sistema e automaticamente fluir também nessa energia espiritual, nessa consciência espiritual, que é o que está acontecendo agora. Gente, eu sei que vocês estão com medo do financeiro, mas as pessoas que eu vejo, que eu assisto, elas estão muito fluindo no dinheiro. Eu vejo lá, eu vejo show! Eu vejo show com patrocínio pela internet, olha isso. Eu vejo muitos treinadores dando curso. Eu sigo uma pessoa que ele está me ensinando a fazer um curso online, inclusive esse curso, né? Eu tive que tirar do papel, ele está quase pronto, que eu vou lançar esse curso agora. No mais tardar, no comecinho de maio, ele já está lançado. Mas eu sigo essa pessoa e tem gente fazendo 100 mil reais por semana de curso de internet, é o que eu vejo, a minha cabeça tá voltada nisso, entende? Eu não sei o que vocês estão vendo por aí, mas de verdade eu tô vendo muita coisa boa, eu tô vendo muita gente se reinventar, gente que eu nunca vi na internet fazendo coisas lindíssimas e eu tô vendo muita gente se reinventar pela internet. Eu sou uma delas, eu não posso dizer nada porque eu realmente sou uma delas, né? Agora, vamos lá, gente, adianta a gente ficar na culpa, eu selecionei aqui, né? Culpa do quê? A culpa é do governo que faz isso e aquilo, a culpa é dos meus pais, a culpa é do sistema, a culpa é... Tá bom, ó, ok, se você... Eu não sou a favor nem contra o governo, ok? Mas e a sua autorresponsabilidade? E você faz o quê?
sabe? O Bert diz que quando a gente culpa o governo, quando a gente culpa alguma regra, alguma ordem, por exemplo, eu posso culpar agora essa pandemia, sabe? E aí quando eu culpo algo, eu me coloco onde, gente? Eu me coloco no infantil. Ele diz assim, ó, como uma criança que cobra os pais, é isso que ele diz, e não faz a sua parte. Qual é a sua parte? De verdade, qual é a sua parte nisso? O que você pode fazer nessa pandemia? Muda o seu olhar, gente. Só tem duas formas, ou a gente olha para a escassez, ou a gente olha para a prosperidade. Se você continuar olhando para a escassez, não tem alternativa. Então, o jeito é olhar para a prosperidade, é mudar o foco do seu pensamento, entende? Assiste coisas que te traz coisas boas, para de assistir coisas que te levam para baixo, que toma a sua energia, tá? Eu não quero me estender, eu quero fazer exercício com vocês, eu vou fazer daqui a pouco. Então vamos lá, gente, vocês podem continuar. Então, eu posso continuar no padrão que eu estou. Eu posso fazer do jeito que eu sempre fiz, ficar numa zona de conforto. Eu sei o que é estar numa zona de conforto e fazer as coisas, querer que a pandemia acabe logo para eu voltar a fazer tudo como eu fazia antes. Mas eu tenho uma notícia para você: as coisas não vão voltar a ser como eram antes, tá? Então, não pense que vai voltar tudo como era antes. Então, eu posso ficar nessa zona de conforto. Eu posso tentar mudar sem saber a regra do jogo. Eu posso tentar mudar da minha cabeça, buscar alternativa, ou então eu posso mudar e mudar com consciência. É isso que eu sugiro. Mude com consciência, sabe? Gente, eu vejo várias técnicas de autoconhecimento, várias mesmo. Quem me conhece sabe, sou a favor de todas elas, gosto muito da constelação familiar. Então, se é constelação familiar, não precisa ser comigo, pode ser com qualquer pessoa que você conhece, que você tem admiração, quer fazer, que seja uma pessoa de confiança, tá? Mas busque constelação familiar para autoconhecimento, sabe? Vem cada coisa na constelação familiar e faz eu entender como eu funciono. E aí, quando eu entendo como eu funciono, eu conheço as regras do jogo, sabe? Eu conheço o que eu posso mudar, o meu ponto de criatividade, sabe? Se eu não conheço, eu fico nadando sem saber para onde eu vou, né? É isso que acontece, tá? Então, nessas 3 alternativas para você. Isso daí, tem mais perguntas aí que ficou faltando? Você respondeu todas. Respondi todas. Eu respondi todas, fiz um resumão, porque eu quero muito fazer esse exercício com vocês, tá? Eu vou pedir para vocês fazer o seguinte: ou vocês colocam 2 folhas de papel no chão, então assim, ó, pegam 2 folhas de papel, põem uma aqui, põe o celular do lado aí, não desliga a live, coloca o celular do lado, tá? E aí, o que você vai fazer? Ou 2 folhas de papel, ou 2 almofadas, se você tá na sala, ou 2 cadeiras, uma de frente para outra, se você tá na cozinha, tá? Tapete. Tudo bem? 2 tapetes, de forma que, só para vocês entenderem, que vocês formem 2 campos. Aqui vai ser um campo e aqui outro campo. E eu vou entrar nos 2 campos, tá? Legal? Colocaram? Legal. Então tá. Aí depois, então, primeiramente, olha só, põe o celular aí do lado, fica só me ouvindo. Eu vou subir num campo. Então eu vou subir ou numa folha de papel, ou eu vou sentar numa cadeira, ou eu vou subir num tapete, um lado do tapete. Então eu vou entrar em um lado desse campo, tá? Então você vai fechar os olhos, respira. Isso. E agora esse campo que você entrou é o seu sistema familiar, tá? Entra nesse campo do seu sistema familiar, respira e começa a pensar quais as crenças que a minha família, que o meu sistema familiar tem. Então vamos lá nas crenças que o meu sistema familiar tem. A gente trabalha muito, tem pouco dinheiro, ou a gente tem dinheiro suficiente para se manter bem, ou rico não é bom o suficiente. Quais crenças o meu sistema familiar tem? Fica nesse campo, fecha os olhos, sente. Lembra o que a minha mãe fala sobre dinheiro, o que os meus parentes falam sobre dinheiro, o que eu sinto quando eu penso sobre dinheiro aqui dentro do meu sistema, nesse campo que eu entrei. Sente o seu corpo, gente. Perceba, lembra o que acontece no meu sistema, que são memórias de questões financeiras. O que acontece com o meu financeiro aqui? O que a minha mãe, meu pai dizia?
Quando entrava um dinheiro grande, se entrou, o que acontecia? É difícil? Tem dor nesse sistema? Quais as memórias do meu sistema financeiro? As memórias que eu carrego. Vê se o seu corpo sente medo quando você começa a pensar sobre isso. Vê o que você sente dentro desse campo quando você começa a falar em dinheiro. Isso, sente o seu corpo. Legal? Isso, continua nesse campo. Continua aqui dentro. E agora, o que você vai fazer? Dentro desse campo, você vai imaginar outro campo. O campo que está na sua frente. Esse campo que está na sua frente, você vai criar ele agora. Então, esse campo que está na sua frente, você vai pensar: o que eu gostaria de ser? Como eu gostaria que fosse a minha vida financeira? Como eu gostaria de estar financeiramente? Eu vou só pensar, não sobe nesse campo ainda. Então, nesse campo que eu estou, que é do meu sistema, eu vou pensar agora nesse campo aqui na minha frente. Como eu gostaria que fosse, eu gostaria de estar assim, eu gostaria de ser uma pessoa decidida, eu gostaria de ter dinheiro em investimento, eu gostaria de atender muitas pessoas, ter uma agenda cheia ou não, eu gostaria de trabalhar menos e fluir no dinheiro, eu gostaria de estar tranquila, leve com dinheiro. E agora presta atenção, cria esse campo na sua frente, do jeito que você gostaria que ele fosse, tá? Então agora nós vamos fazer um exercício, você vai sair do seu campo e vai subir nesse campo que você gostaria. Façam isso agora, mude, sobe desse lado aqui, que é o campo que você criou, e veja como você se sente. E tudo bem se você se sentir nesse campo ruim, tudo bem se você sentir culpa nesse campo, porque ele é muito diferente do seu, e isso é uma má consciência. Então, veja como é diferente esse campo e se você realmente se sente bem. Tem certeza que você se sente bem nesse campo? Né? Agora nós vamos fazer o seguinte, por que eu me sinto mal nesse campo? Porque eu julguei o meu campo anterior, porque eu fiz um julgamento sobre tudo. E agora vem a grande sacada, hein? Volta para o seu campo, que é o seu campo familiar. E agora nós vamos fazer um exercício dentro desse campo, tá? E é um exercício muito gostoso, vamos lá. Fechem os olhos. Nesse seu campo familiar, imagina o seu pai, a sua mãe na sua frente agora. E o lado da sua mãe, você vai imaginar o sistema todo que vem do lado da sua mãe, seus avós maternos, seus bisavós, tataravó do lado da mãe. Do lado do pai, você vai colocar agora seus avós paternos, isso, tudo do lado do pai aqui. Imagina aquele sistema grande na sua frente, tá? Gente, sente a energia do seu sistema e agora você vai começar com as suas palavras, ou em voz alta ou em voz baixa, você vai começar a agradecer esse sistema. Então você vai dizer, primeiramente, você vai dizer sim. Diz sim, eu venho desse sistema, sim, para tudo que foi, do jeito que foi, eu digo sim, isso. Gente, sente o seu corpo, se possível, se você conseguir abaixar a cabeça nesse momento, se você conseguir se curvar, é importante o seu corpo sentir, e você vai dizer assim, eu venho desse sistema, por mais escasso que ele seja, eu sou feita desse sistema. E você vai dizer, eu abro mão, eu renuncio todo julgamento que eu tenho desse sistema. É o meu sistema, entende? E aí você vai dizer, eu olho para tudo isso com amor, com gratidão a tudo que foi. Isso, reconhece. E você diz assim, eu reconheço todo o sofrimento, toda a dor desse sistema. Eu reconheço a dificuldade que esse sistema teve, financeira. Abaixa a sua cabeça, respira, entra num processo de gratidão, onde você pode agradecer todo o seu sistema, por tudo que foi, por todas as crenças que eles criaram. Porque se você está aqui hoje, é porque você veio desse sistema, certo? Quando você está nesse ponto de gratidão, olha que interessante agora, gente. Agora sim você vai passar para o outro lado, que foi o lado que você criou,
muda para o outro campo, aquele campo que você achou que você merecia, que era um campo bom, e veja como você se sente. E agora, se você puder me responder como você se sente agora, nesse campo que você criou, quando você consegue olhar para o seu sistema e agradecer tudo que foi do jeito que foi, e você entra nesse campo agora, é como se agora você fosse abençoado, é como se agora você tivesse a bênção de receber tudo isso, de poder fluir com tudo isso quando eu saio do julgamento. Isso. Consegue me responder? Ai, foi maravilhoso esse campo que eu criei, isso aí! Entra nesse campo, gente, toma essa energia. Isso, toma essa energia. Eu quero isso pra mim, sabe? Pensa, muito leve eu me sinto, isso aí, sabe? E internaliza isso, vai ler coisas boas, vai mudar sua frequência, entende? Ai, que gostoso! Ai, vocês fizeram! Aham, muito leve, muito bom! Ai, foi mara! É verdade, é muito bom esse exercício, gente. É muito gostoso, a gente se sente muito leve. E aqui, ó, nesse campo, eu sou criativa, eu não julgo mais os meus pais. Nesse campo, eu só agradeço e tomo a força que vem do meu sistema. Entende quando eu digo o que é tomar a força que vem do nosso sistema? Entende quando eu digo como uma árvore, quando ela está bem enraizada, né? Essa árvore está tomando toda a energia vital que vem daquela terra lá do fundinho, até o último. E aí, então, é uma árvore forte, é uma árvore firme, né? Que legal, gente! Ai, que gostoso! Paz de espírito, é isso mesmo, firme e forte, é isso mesmo que é para sentir. Quando eu agradeço meu sistema, eu só posso sentir gratidão, muita força mesmo. É isso aí, faça o exercício quantas vezes você quiser, vê qual ponto que você está no julgamento do seu sistema, entende? E tenta renunciar. Gente, se entrega, renuncia a qualquer julgamento que vem do seu sistema. Nós somos fontes criadoras, é verdade. Nós podemos fazer qualquer coisa, é só eu começar a olhar diferente. Escolha o lado que você quer olhar, escolha a notícia que você quer ver, de verdade. Tem tanta notícia boa, de verdade, gente. Certo? Gente, deixa aqui o seu comentário se você gostou, compartilha a live se você achou que foi legal o exercício, compartilhe o exercício também, se eu puder ajudar de alguma forma. Como eu disse, eu estou totalmente disponível e aberta a ajudar, né? Posso não responder na hora, mas depois eu respondo. Gratidão pela live de hoje, espero que realmente tenha sido muito bom para vocês, para mim foi ótimo, né? Espero poder contribuir. A gente vai fazer mais lives, né, Deia? Muitas. E gratidão mesmo. Um beijo pra vocês, gente. Tchau, até a próxima. Beijão. Ai, que lindos. Amei.